Meu amigo vascaíno, situação tá difícil na colina histórica. Ontem, mais um vexame no Campeonato Brasileiro. Não dá mais, não apenas para o Barbieri, mas também pelo senhor Paulo Brax. Esse time quem montou foi o Paulo Brax. E o seguinte, a gente vai falar aqui sobre algumas medidas que deverão ser tomadas na próxima semana em São Januário, com o intuito de melhorar a situação do Vasco da Gama aí no Campeonato Brasileiro. Bem, eu peço a você, meu amigo, que não é inscrito aqui no nosso canal, para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, mais uma atuação desastrosa do Vasco da Gama. Ontem eu até ouvi alguns vascaínos dizendo que o Vasco da Gama se comportou melhor em campo. Não vi dessa forma. O Vasco, dentro de campo, é um bando, é um time que ataca de forma desorganizada. É uma equipe que dá muito espaço para contra-ataque. E ontem, mais uma vez, ficou aí evidenciada as limitações técnicas que o Vasco da Gama tem. Limitações técnicas essas aí que são grandiosas. Agora, gente, o grande problema do Vasco se chama 777 Partners. Não adianta a gente ficar falando aqui apenas do treinador e não colocar a culpa nesta empresa. Esta empresa pegou o Vasco da Gama, foi para isso, para o Vasco ter um time para poder brigar aí por Série B. Não foi para isso que o Vasco vendeu os 70% aí do seu futebol. E para mim, nada mudou, apesar aí do investimento que foi feito. Dinheiro foi gasto aí, mal gasto, com algumas contratações que, por enquanto, não vingaram, não disseram aí ao que veio. E esse grupo aí precisa ser cobrado. Esses 777 Partners aí, ao invés das pessoas ficarem passando pano, evidentemente, né, as pessoas têm que cobrar. O seu Josh Wand, né, se estelionatário, prometeu aí um time aí igual do Flamengo, acho que tá aí, ó, dessa forma. É o que eu falo sempre para vocês, cada um tem o Vasco que merece. Cada um tem um Vasco que merece. Nós, torcedores do Vasco, fomos vítimas de um estelionato. Eu me sinto muito à vontade, porque quando tem que apoiar, a gente apoia. Ainda estou aqui em São Paulo, estou indo embora daqui a pouco para o Rio de Janeiro. Mas o seguinte, uma coisa é a gente apoiar o time, outra coisa é a gente fechar os olhos para isso que está acontecendo aí no Vasco da Gama. A 777 Partners é uma piada. Dito isto, junto com o Barbieri, o Paulo Brax tem que meter o pé do Vasco da Gama. O Paulo Brax, sem nenhum planejamento, fez um time aí muito ruim, certo? Um time que no máximo vai chegar aí para brigar no meio da tabela por alguma coisa nesse campeonato. Um cara que gastou dinheiro e não tem influência no mercado. Um cara que demorou muito para fazer algumas contratações aí. E a gente vê as necessidades que o Vasco tem, as carências aí no elenco. Agora, já passou do tempo. A 7777 Partners não tem comando. Já passou do tempo de mandar o Barbieri embora, gente. O Barbieri ontem escalou a equipe errada. É inadmissível o Barbieri colocar a mesma equipe aí que atuou contra o Santos, certo? Um jogador, jogadores que não têm condições de jogar no Vasco, ele insiste com esses jogadores aí e de forma covarde, cara. O Vasco toma 4
do São Paulo aí fica com os braços cruzados, né? E pior, pessoal, além de ficar com os braços cruzados, nem o gol do Vasco da Gama, o cara, porra, ele comemora no banco de reserva. Então, treinador perdido, declarações aí que não é de treinador para Vasco, um treinador que só tem aí efetivamente mal condições aí de treinar um Red Bull Bragantino, mas aqui o Vasco ele não tem condições. Laureano, mas quem é que vai se colocar no lugar aí do Barbieri? O problema não é meu, o problema é dessa SAF, certo? Agora, existem muitos treinadores aí que poderiam ser contratados, principalmente treinadores estrangeiros, para poder mudar aí a situação. O próprio Cuca aí. Agora, isso aí não é problema meu, problema de quem comprou o Vasco, esse bando aí de vagabundo, né? E diga-se de passagem, chegou a hora aí desse presidente do clube associativo, Docinho, se manifestar também. Porque largou o futebol na mão desses gringos aí e não quer saber de porra nenhuma que está acontecendo. Então, chegou a hora. O Barbieri, vai tarde, tchau. Mas não é só mandar o Barbieri embora. E senão vamos trazer um treinador aí. A gente vai continuar com o Paulo Brax, um cara fraco, horroroso, que não tem condições para poder ficar fazendo contratações aí, de forma aleatória, de forma aí que só prejudica o Vasco da Gama. Então, gente, agora vem uma sequência muito difícil, né? Fortaleza fora de casa, o Vasco pode ganhar? Pode, provável. Tem um clássico contra o Flamengo, e tudo pode acontecer. Aí a gente tem uma batalha lá em Porto Alegre contra o Internacional, que historicamente é difícil, e clima muito hostil em São Januário. Ontem tudo pichado em São Januário, fora Barbieri. É lamentável isso, gente. Não faça isso com o patrimônio do clube. Fora 777 Parques, fora Salgado. Cara, não faça isso. Não picha o muro. O estádio não tem nada a ver, né? Imagina Vasco e Goiás em São Januário, daqui a algumas rodadas. De repente, eles vão até levar para o Maracanã para fugir da pressão do torcedor. Porque, olha, tá brabo, pessoal. Agradeço aí pela sua atenção aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Próximo vídeo vai ser na estrada, porque a gente está indo agora para o Rio de Janeiro. Tamo junto aí. Aquele abraço. Valeu.